Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações conectados com esta transmissão ou que escutarão em alguma outra ocasião. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nos abra as Escrituras nesta ocasião, como abriu aos discípulos caminhantes a Emaús. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler em São Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 15, onde nos diz, começando Jesus seu ministério, diz: depois que João foi preso, Jesus veio a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo se cumpriu e o reino dos céus se aproximou, está próximo. É o nosso tema para essa ocasião, tomado das palavras de Cristo nosso Salvador. Que Deus nos abra o coração e também as Escrituras para entender este tema em nosso tempo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Para o tempo em que Jesus apareceu, as profecias correspondentes à vinda do Messias tinham que se cumprir, para o qual também tinha que aparecer um profeta preparando o caminho ao Senhor, como diz Malaquias, no capítulo 3, versículos 1 em diante, o qual lemos, diz: vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Aí temos a promessa do mensageiro precursor da primeira vinda de Cristo. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, e o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. A quem estaria preparando o caminho? Ao anjo do pacto, o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor viria ao seu templo. Está o templo de pedra, mas está o templo humano, que é o corpo do Messias, ao qual Deus viria, o Senhor o Pai. E quando João Batista batizou Jesus, podemos ver que o Espírito Santo veio e pousou sobre Jesus. E do céu veio a voz de Deus, a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem tenho contentamento. Ou seja, em quem Deus se agrada morar. Em uma ocasião, Jesus, diante do templo lá em Jerusalém, no capítulo 2 de São João, diz: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. E dizem, em 46 anos foi construído, levantado este templo. E agora tu dizes
que em 3 dias o levantarás? Ou seja, de 3 dias a 46 anos, a distância de tempo era bastante grande. São João capítulo 2, versículo 18 em diante. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, diz: mas ele falava, o versículo 21, mas ele falava do templo do seu corpo. Ao templo humano foi que Deus veio, e virá o seu templo, Senhor, o seu templo humano, assim como nós somos templo de Deus. E ele veio a nós em Espírito Santo e produziu o novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, disse Cristo a Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito. Assim como para entrar este reino terreno em que vivemos, o que tivemos que fazer? Nascer. Quem não nasceu, pois não está conosco nessa terra, nem esteve no passado, porque não nasceu. Assim como se requer o nascimento natural para viver neste reino terreno, se requer o nascimento espiritual para entrar no reino do Senhor. Por isso, em Colossenses, São Paulo diz que Deus nos colocou no reino do seu amado Filho, diz, capítulo 1 de Colossenses, versículo 13 diz, 12 e 13 diz, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Por isso, diz a Escritura, o mesmo São Paulo diz, que Cristo nos colocou em lugares celestiais. Deus nos colocou em lugares celestiais, no reino do Senhor, no reino de Jesus Cristo, porque Ele é o herdeiro do reino de Deus. E, consequentemente, como Filho de Deus, sendo herdeiro do reino de Deus, do reino dos céus, então, aí, Ele coloca os seus filhos. E por isso é que seus filhos são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 8, versículos 14 em diante. Essas são as pessoas que formam o corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Essas são as pessoas que têm a promessa de ir ao paraíso quando morrerem fisicamente e lá estar nos corpos angelicais, corpos teofânicos, que é o Espírito que tem e no que vivem. Recordem, quando Pedro foi libertado da prisão pelo Senhor e bateu a porta onde estavam orando por ele, Rod foi abrir a porta e quando se aproximou, percebeu que era São Pedro quem batia a porta e de alegria não abriu a porta. Regressa onde estão as pessoas da casa e diz, é Pedro quem está batendo a porta. E disseram a Rod, estás louca, é o seu anjo. O anjo de cada pessoa é seu corpo angelical. É o espírito da pessoa. Por isso, Cristo também, numa ocasião, diz dos crentes nele que os seus anjos veem o rosto de nosso Pai a cada dia.
Todos os crentes em Cristo, nascidos de novo, têm seu anjo. O anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem. Cada um tem seu anjo. Portanto, nesse corpo angelical é que vivem os crentes em Cristo que morreram fisicamente, os quais regressarão à terra na vinda do Senhor para ressuscitar em corpos eternos e imortais, glorificados igual ao corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo, e jovens, para toda a eternidade, como o corpo de Cristo glorificado, que está tão jovem como quando subiu ao céu. Com razão não o reconheciam quando ressuscitou. Na ressurreição, quando algum familiar seu, crente em Cristo, que tiver partido e tiver tido 50, 60, 70 ou 100 anos, quando regressar e lhe aparecer um jovenzinho ou uma jovenzinha e disser: filho ou neto, como estás? Me alegro te ver. E você disser: mas se é mais jovem que eu, como vai ser? Meu papai ou minha mamãe, ou meu avô ou minha avó? De seguro vai te dizer: recordas no Evangelho que fala da ressurreição? Ressurreição e a vida eterna. Portanto, em corpos eternos, imortais, glorificados como o corpo glorificado do nosso amado Senhor Jesus Cristo, para nunca mais morrer. E seremos transformados, os que estivermos vivos, porque nem todos morreremos de São Paulo, mas que todos seremos transformados. Desde os tempos dos apóstolos, estiveram esperando esse momento da ressurreição. Como também os santos do Antigo Testamento estiveram esperando o tempo da ressurreição dos crentes do pacto antigo, do Antigo Testamento ou Antigo Pacto. Mas cada coisa tem seu tempo no programa de Deus. Tem que se completar o número dos que vão ser ressuscitados no final do pacto divino. Quando entrar até o último, aí então vem a etapa para a ressurreição. Transcorreram diferentes etapas do Antigo Testamento e ao final apareceu o precursor da primeira vinda de Cristo, João Batista. E depois apareceria aquele ao qual ele estaria preparando o caminho, que seria o Messias, e seria Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Essa era a promessa. E também São Mateus nos fala dessa promessa divina. E tinha que ele nascer nessa terra conforme a promessa divina. Em São Mateus capítulo 1, o anjo fala a José, capítulo 1, versículo 18 em diante diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor e disse, dizendo: José, filho de Davi. Por que diz filho de Davi? Porque José era um descendente do rei Davi, como também a Virgem Maria era descendente do rei Davi.
Maria era descendente do rei Davi pela linha de Natã, filho de Davi. E José era descendente do rei Davi pela linha de Salomão, filho de Davi. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Se ia salvar o seu povo dos seus pecados, tinha então que efetuar o sacrifício expiatório com seu próprio corpo e derramar seu sangue expiatório. Em Isaías capítulo 53, nos fala disso, do que o Messias faria. Diz: diz que dará sua vida por nós. Capítulo 53, versículo 10 diz: Todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, para dar sua vida em expiação pelo pecado, tinha que morrer. Derramar seu sangue expiatório e ser levado lá ao céu por Cristo, a apresentar seu sangue no templo celestial, no lugar santíssimo, como o sumo sacerdote fazia na terra, que levava o sangue expiatório ao lugar santíssimo e apresentava diante de Deus e aspergia com seu dedo 7 vezes sobre o propiciatório, para fazer expiação. O que Cristo esteve fazendo no céu, apresentando seu sangue por toda a pessoa que o recebe como único e suficiente Salvador, para ser tirado o pecado e a pessoa ser reconciliada com Deus. Não há outra forma para o pecado ser tirado da pessoa e não há outra forma para o ser humano ser reconciliado com Deus. Portanto, não há outra forma para o ser humano se aproximar de Deus. Não há outro caminho. Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Portanto, não busque outro caminho. O caminho Deus já estabeleceu. É Jesus Cristo, o Messias príncipe, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, dando sua vida por nós, conforme como disse no capítulo 10, versículos 14 em diante: Eu dou minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu ponho minha vida pelas ovelhas. Tenho poder para colocar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Ou seja, que veio à Terra já com uma missão divina para ser cumprida a favor de todas as pessoas que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Continua dizendo: Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: A virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Por isso, Jesus Cristo dizia: O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Era Deus conosco dentro de um véu de carne chamado Jesus. E esse véu de carne chamado Jesus é a semelhança física de Deus. É o corpo físico de Deus. Por isso, Cristo dizia: Quem me viu, viu o Pai. É como quando você e eu nos olhamos. Você pode me dizer: Você está me vendo? Quando eu estou vendo o seu corpo, eu posso te dizer: Você está me vendo. Mas eu estou dentro desse corpo. No entanto, não está me vendo. O que está vendo é a imagem, a semelhança física, a minha semelhança física. E eu que estou vendo é a semelhança física sua. Por isso é que
Por exemplo, Jacó, quando lutou com o anjo e obteve que o anjo de Deus lhe lançasse a bênção, lhe mudando o nome, é uma bênção. Quando o nome de uma pessoa é mudado por Deus, se é necessário que se obtenha uma mudança de nome, porque o nome que tem não convém para a pessoa, e é mudado o nome por um que tenha o significado bom, é uma bênção para a pessoa. E depois, Jacó lhe coloca o nome ao lugar no capítulo 32. Colocou por nome o lugar Peniel. Capítulo 32, versículo 30 de Gênesis. Por que colocou por nome Peniel? Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Viu Deus cara a cara e o que viu foi o anjo de Deus. Porque o anjo de Deus, o anjo do pacto, é o corpo angelical de Deus. É o corpo teofânico de Deus, no qual aparecia Adão, a Abel e a todas essas pessoas quando viam esse anjo, estava vendo o corpo angelical de Deus, esse corpo teofânico. E esse é o anjo do pacto, ou Espírito Santo, porque um espírito é um corpo de outra dimensão. Depois, encontramos também a Manoa, pai de Sansão, e sua esposa. Como se chamava a esposa de Manoa? A senhora Manoa. Viram o anjo de Deus, um homem de outra dimensão. Um homem com um corpo angelical, um corpo teofânico, um corpo espiritual parecido ao corpo humano, mas de outra dimensão. E depois que fala e Manoa lhe oferece uma comida, como Abraão ofereceu uma comida a Elohim e aos anjos que estavam com ele. E Elohim aceitou esse almoço. Agora Manoa está oferecendo ao anjo uma comida também. Mas ele disse: não comerei tua comida, não comerei de teu pão, mas se quiseres sacrificar, sacrifique a Deus. E Manoa tomou um cabrito, preparou um cozido e sobre uma pedra o ofereceu a Deus no fogo. E quando subiu o fogo, o anjo subiu pelo fogo e Manoa disse: vimos Deus. Soube que era o anjo de Deus e disse à sua esposa: morreremos, porque vimos Deus. Sua esposa disse: é porque a Escritura diz, disse Deus a Moisés: ninguém pode ver o meu rosto e viver. E agora Manoa está assustado. E sua esposa o consola e diz: não vamos morrer. Porque se fôssemos morrer, não nos prometeria que teríamos um filho. Pela lógica, se sabia que não iriam morrer. Agora, Manoa disse que tinham visto Deus. Depois, quando vamos a São João capítulo 1, o versículo 18, do 1 ao 18 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E quem é o Verbo? Quem é a palavra? Cristo.
em seu corpo angelical é o Verbo. E por ele foram feitas todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3 também nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo e por quem fez todo o universo, criou todas as coisas. Diz que foram criadas por ele e para ele. Isso está em Hebreus, capítulo 1, diz: pelo Filho, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo. Ele é herdeiro de toda a criação. Por quem fez o universo. Foi por meio de Cristo que Deus fez o universo. Cristo é o Verbo, o anjo do pacto, a palavra. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. A imagem de Deus é Cristo em seu corpo angelical, chamado anjo do pacto, o anjo de Deus. Por isso, Jesus Cristo, em São João, capítulo 8, versículo 56 ao 58, podia dizer: antes que Abraão nascesse, eu sou. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, ouviu e se alegrou. E disseram: ainda não tem de 50 anos, e disse que viste Abraão? Disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. Antes que Abraão, e até antes que Adão também. Antes que todas as coisas, que antes de todas as coisas também, vamos ver ao maior conhecedor do programa divino. Em Colossenses, onde lemos alguns momentos, nos diz sobre Cristo, Colossenses capítulo 1, nos diz São Paulo: portanto, foi do agrado do Pai. Capítulo 1, versículo 15 em diante diz: Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, o corpo angelical de Deus, o corpo teofânico de Deus, o corpo espiritual de Deus, do Espírito Santo, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Por meio de quem Deus criou os céus e a terra? O universo completo por meio de Cristo. Ou seja, Deus, dentro do seu corpo angelical, que é Cristo, o anjo do pacto, falou à existência todas as coisas. A ciência está buscando a origem da criação. A origem da criação é Cristo. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. A cabeça da igreja é Cristo.
É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Deus habitou, habita e habitará eternamente em Cristo em toda a sua plenitude. Portanto, Jesus Cristo é a pessoa mais importante, não somente desta terra, mas do universo inteiro. Por isso está sentado no trono de Deus, à destra de Deus, como ele nos disse, assim se cumpriu. E por isso pôde dizer em São Mateus capítulo 28, versículo 16 em diante: todo poder me é dado no céu e na terra, porque quem está sentado no trono é quem tem o poder. Esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando ele veio à terra, foi no tempo correspondente, onde já estava na terra João Batista. Tinha uma diferença de uns 6 meses em idade. E eram da mesma família. Eram primos. Ou seja, que veio na família. Recordem, Maria e Isabel eram parentes. E agora tinham transcorrido diferentes etapas de crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas tinha a promessa de que viria o Messias e que para preparar o caminho viria o precursor, conforme como está preparado ou estabelecido na Escritura. João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo e alguns pensavam que ele era o Messias. Mas ele disse: eu não sou. Ele vem depois de mim. Depois de mim vem um maior do que eu, mais poderoso que eu, do qual eu não sou digno de desatar o calçado ou o cadarço do seu calçado. E em outra ocasião disse: entre vós está um maior do que eu, ao qual vocês não conhecem. E quando viu o Espírito Santo descer sobre Jesus quando batizou, disse: este é quem viria depois de mim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não conhecia, mas quem me mandou batizar me disse: sobre o qual vira o Espírito Santo descer em forma sobre ele, esse é ele. E eu vi, disse João Batista. Talvez as demais pessoas não viram, mas João sim viu. Portanto, esse era o tempo para a vinda do Messias. O precursor estava ali, anunciando, preparando o povo para a vinda do Messias. Era o Elias que havia de vir como precursor na primeira vinda de Cristo. E está prometido também que Elias viria novamente, viria por quarta ocasião. Isso é outro homem no qual o Espírito Santo estaria operando o ministério de Elias para preparar o povo ao cristianismo para a segunda vinda de Cristo. Já veio, deu sua mensagem e se foi. Assim como João com sua mensagem, com sua voz assinalou o Messias e anunciou que viria e assinalou que já estava entre eles a mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo.
introduzirá ao mundo a segunda vinda de Cristo. Portanto, será conforme a como foi prometido pelo Espírito de Deus através do ministério do quarto Elias, precursor da segunda vinda de Cristo, que foi o reverendo William Branham. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Tempo paralelo ao tempo de Jesus Cristo. E ao tempo de Noé também. E ao tempo de Ló, de Abraão. Isso, Cristo disse, que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé e que será como nos dias de Ló. Tempos paralelos. Por isso, o mundo esteve se movendo a uma situação em todos os aspectos da vida das nações, como é nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma e Gomorra. E ninguém pode parar essa corrida que o mundo leva rumo aos dias de Noé e aos dias de Ló, aos dias de Sodoma e Gomorra. Aí está a explicação para os problemas que a humanidade tem, que todas as nações têm. Mas a coisa importante para os crentes em Cristo é que este é o tempo para a vinda do Senhor. E o que Ele vai fazer em sua vinda? Lá em sua primeira vinda realizou a obra de redenção para a adoção espiritual dos filhos e filhas de Deus. Mas nos falta a adoção física, que é a glorificação, a redenção do corpo, o qual será para os mortos em Cristo a ressurreição em corpos eternos, glorificados e jovens, e para os crentes que estiverem vivos, a transformação. Disso que nos falou São Paulo em Filipenses, capítulo 3. É importante saber para o que estamos esperando a vinda do Senhor. Capítulo 3. Versículo 20 ao 21 diz: mas nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para que seja semelhante ao seu corpo glorioso, com o eficaz poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ele tem o poder para produzir a ressurreição dos mortos em Cristo, como fez com Lázaro, e para transformar os que estiverem vivos. Transformou a água em vinho. Transforma o coração do pecador a um crente ou um santo. E assim transforma tudo o que ele tiver que transformar. E transformará os vivos crentes que estiverem no tempo da sua vinda e vejam e creiam em sua vinda, a qual já foi precursada pelo reverendo William Branham, que foi o precursor da segunda vinda de Cristo. E como ele disse que será assim, vai ser. Esse é o mistério contido no sétimo selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu como por meia hora. É o mistério da segunda vinda de Cristo, do qual Cristo também disse em São Mateus 24, que nem os anjos sabiam quando será o tempo da vinda do Filho do Homem.
E também em uma ocasião ele disse que nem o filho sabia, ou seja, que Jesus, antes da sua ressurreição, não sabia quando seria o tempo para a segunda vinda, da qual ele falou em muitas ocasiões. Por isso a Bíblia fala mais da segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda de Cristo. O importante é saber qual é o tempo profético. Era e dispensação. Porque para esse tempo será que ele vai ressuscitar os mortos crentes nele. E se vai ressuscitar os mortos crentes nele, então, e ele estabeleceu um tempo, é preciso buscá-lo na Bíblia. Qual é esse tempo? São João capítulo 6, versículo 39 a 40 diz: E essa é a vontade do Pai que me enviou, que de todo que ele me der não perca nenhum, mas o ressuscite no último dia. E essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. 2 lugares já temos, que diz que a ressurreição será no último dia. E São João capítulo 11, versículo 21 em diante nos diz, ali quando foi ressuscitar Lázaro, Cristo, aqui, nos fala, quando fala a Marta, capítulo 11 de São João, disse Marta a Jesus, capítulo 11, versículo 21 em diante. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus, seu irmão ressuscitará. Marta disse, eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. 3 escrituras que nos falam que a ressurreição seria no último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Agora, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 nos diz, um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Um dia diante do Senhor para os seres humanos é 1000 anos. Por isso, quando nos diz, Deus, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos estes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, e por quem fez também o universo. Desde os dias de Jesus, a humanidade esteve vivendo nos últimos dias, diante de Deus, que são os últimos milênios, 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Já transcorreram 2 dias diante de Deus, que são 2 milênios de Cristo até aqui. 2000 anos de Cristo até aqui. E já estamos dentro do 3º milênio de Cristo até aqui. Diante de Deus, o 3º dia, diante de Deus dos últimos dias, dos últimos milênios, e o último dia é o mais importante, porque é o dia para a vinda do Senhor e para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos. Já levamos, conforme o calendário gregoriano, mais de 25 anos dentro do último dia, se calcularmos a data
com 360 dias ao ano. Portanto, já estamos dentro do último dia diante de Deus, o último milênio, o sétimo milênio, de Adão até aqui, ou o terceiro milênio, de Cristo até aqui. Este é o tempo em que tem que se cumprir tudo relacionado à vinda do Messias, à ressurreição dos mortos em Cristo, à transformação dos crentes que estiverem vivos, a un lapso de tiempo de unos 30, 40 días ya transformados, como Cristo luego de resucitado y los muertos. Há um lapso de tempo de uns 30 a 40 dias já transformados, como Cristo, depois de ressuscitado, e os mortos crentes do Antigo Testamento que se levantaram com ele, conforme São Mateus capítulo 27, versículo 51 em diante, porque ressuscitaram quando Cristo se levantou dos mortos, se levantaram com ele também e apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. E quando subiu ao céu, subiram com ele. Esses são os santos do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. E os santos do Novo Pacto vão ressuscitar em um dia prometido na Escritura, que é chamado último dia diante de Deus, que será o último milênio, ou o sétimo milênio, assim como o sétimo dia da semana, o sábado, é o último dia da semana. Portanto, o tempo se cumpriu. Chegou o último dia, e em algum dia do último dia ocorrerá a ressurreição. A ressurreição dos mortos, a vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. E rapto se esteve esperando desde os dias dos apóstolos, mas não ocorreu naqueles tempos. Por quê? Porque não era para aquele tempo. É para o último dia, para o tempo final. E agora a nós nos correspondeu viver no tempo final, no último dia. Lá, na primeira vinda de Cristo, se estava vivendo na etapa de ouro, a etapa messiânica, a etapa da vinda do Messias, a etapa da vinda da pedra, não cortada por mãos, que é Cristo, o Messias, a pedra de ângulo, a pedra angular, e a pedra angular forma a era de pedra angular. Para a primeira vinda e para a segunda vinda formará também a era da pedra angular. Portanto, será em uma era de pedra angular, uma era de ouro, a era de ouro da igreja, porque a era de ouro da igreja é para o chamado final de Cristo, para completar sua igreja, nos preparar e vir, sair do trono de intercessão no céu e vir para reclamar tudo que ele redimiu com seu sangue, ressuscitar os mortos crentes nele em corpos glorificados e os que estivermos vivos nos transformar para nos levar com ele onde? À ceia das bodas do Cordeiro. Ele não vai deixar os crentes, seus crentes aqui na terra, para que passem pela grande tribulação. A grande tribulação é para as virgens insensatas, para os 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo e para toda a humanidade. Mas para os crentes em Cristo, a transformação e o rapto. Bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro, diz Deus, em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10. Eu fui convidado, aceitei o convite e estou esperando ser levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro em sua vinda. E quem mais? Pois cada um de vocês também, porque para isso será a sua vinda no tempo final. Portanto, enquanto se cumpre tudo o que está prometido para irmos, nos preparamos para ser transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Recordem a parábola das 10 virgens. As que estavam preparadas
entraram com ele às bodas e se fechou a porta. Portanto, há uma preparação. Afinal, trombeta. Porque será tocada a trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, incorruptíveis, em corpos glorificados, e os que vivemos seremos o quê? Transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49 ao 58. E 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 ao 21. E Efésios e Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21. E há outras escrituras como Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante, que nos fala da adoção, a redenção do corpo, a glorificação, a transformação. E agora, o reverendo William Branham nos fala de uma era de pedra angular. A igreja veio subindo de etapa em etapa e tem que chegar a uma era de pedra angular. Subirá uma era de pedra angular, uma era de ouro, uma era paralela à do tempo de Jesus, nosso Salvador. É a etapa mais gloriosa da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde Cristo nos dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, onde nos dará a revelação do sétimo selo, que se requer a revelação da segunda vinda de Cristo. E isso nos preparará para ir com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. É importante entender o tempo em que estamos vivendo e saber que temos que estar preparados para sua vinda, para nossa transformação, antes que se feche a porta, porque as que estavam preparadas, as virgens prudentes, entraram com ele às bodas e se fechou a porta. Depois ninguém mais pode entrar. Portanto, estejamos preparados todos para esse evento profético tão importante que está prometido na Escritura. Não há outra esperança para o ser humano neste tempo. Somente há uma, e é a segunda vinda de Cristo. Continue passando todos uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo nosso Salvador.